Olá pessoal, tudo bem? Vocês devem estar acompanhando essa questão do submarino, né, que infelizmente desapareceu, né, uma situação ali muito desagradável, a gente já falou sobre isso, mas o que está saindo agora na grande mídia, saiu uma matéria aí na própria CNN dizendo que os Simpsons previram essa situação mais uma vez, né, mais uma vez eles teriam acertado nessa previsão, né, e é claro que isso aí se soma a uma série, né, de previsões que já haviam sido meio que confirmadas, mas alguns leitores disseram que não tem muito como dizer que realmente os Simpsons acertaram dessa vez. Isso porque na nona temporada do seriado, né, que foi ao ar lá no ano de 96 e 97, houve um episódio chamado Na Onda do Mar, né, que retrata exatamente uma situação ali com um submarino. Nessa história fictícia ali, o Homer, o Barney e o Moe, né, eles estão ali numa instalação ali da Marinha, né, e durante um treinamento de rotina eles ficam ali numa situação também exatamente nessa como no submarino, né, e eles ficam lá agarrados lá embaixo, né, a situação vai aparecer nos maiores jornais e tal, mas é claro que muitos internautas lembraram desse episódio, mas guarda pouca semelhança, assim, né? Desde 97, 98, várias situações dessas aconteceram, inclusive eu citei em vídeo anterior, um submarino lá do Pudim também teve a mesma situação aí desagradável que essa, né? Agora, o que é estranho, e aí sim é estranho, é que o produtor e escritor dos Simpsons, que é o Mike Rice, ele já andou nesse submarino, né? Exatamente no último verão, né? Ele inclusive deu uma entrevista para o New York Times dizendo que quando ele foi andar nesse submarino, ele precisou assinar lá o chamado termo de responsabilidade antes de embarcar, né? É procedimento muito comum, mas ele ressaltou que no documento havia várias vezes a palavra óbito, né? Então ele percebeu que tinha um risco bem considerável ali em jogo, né? Lembrando a vocês que de acordo ali com o produtor, né, lá dos Simpsons, a viagem custa cerca de $250 mil, cerca de R$1.191.000. E ele falou que o passeio é semelhante a você cair como uma pedra durante 2 horas e meia, né? O negócio fica descendo 2 horas e meia. Já imaginou o tamanho disso, né? E houve outros casos, sim, em que os Simpsons eles falaram coisas antes de acontecer com uma semelhança maior, né? Durante a temporada do ano de 2013, o Homer, por exemplo, foi para o Brasil para participar ali de alguns jogos da Copa do Mundo e ele estava ali, né, participando ali da organização do evento e alguns caras tentaram dar um dinheiro para ele para favorecer o seu time, né? E ofereceram para ele ali uma maleta lotada de notas de reais. Isso em 2013. E o desenho mostrava uma maleta cheia de notas de R$200. Só que não existia nota de R$200 em 2013. Só no dia 2 de setembro de 2020, 7 anos depois, o Brasil oficializou a nota de R$200. Então isso aí foi bem estranho, né? Em 1993, por exemplo, foi ao ar um episódio que mostrava os moradores lá de Springfield preocupados com uma nova crise sanitária que estava surgindo, vindo do Oriente, e a gente sabe o que aconteceu em 2020, né? E, além disso, uma outra situação curiosa foi que, em 1998, né, um episódio dos Simpsons foi ao ar com a abertura da série totalmente diferente, mostrando que a Fox, nesse momento, seria parte da Walt Disney Company. Isso em 98 eles fizeram essa brincadeira. Em 2017, a Walt Disney comprou a Fox pelo valor de 52,4 bilhões de dólares. Vejam só, né? Cerca de 270 bilhões de reais na cotação de hoje. Agora, a gente não pode esquecer também que no meu livro A Beira do Abismo a gente falou sobre programação preditiva. O que é programação preditiva?
É uma teoria desenvolvida pelo Alan Watts de que algumas coisas aparecem primeiro na mídia e depois acontecem no mundo, porque aparecendo primeiro na mídia preparam as pessoas para reagir de uma determinada forma e responder a uma situação dessa determinada forma, né? A gente tem vários casos aí, a gente citou esse dos Simpsons, mas o caso mais recente foi aquela situação do trem lá no estado norte-americano de Ohio, em que houve um filme contando uma história de um trem que ele saía da pista, né, e acabava liberando uma substância muito prejudicial para as pessoas, e depois de alguns meses, poucos meses, cerca de 3 meses, aconteceu exatamente como no filme da Netflix, tá? Aconteceu exatamente como no filme, inclusive na mesma cidade, no mesmo lugar, no mesmo estado, inclusive pessoas que foram figurantes desse filme, elas depois acabaram vivendo aquilo que elas participaram ali como figuração, acabaram vivendo isso na realidade, tá? Então, realmente, isso aí é muito estranho. A gente não pode dizer que esse episódio dos Simpsons de 97 e 98, ele previu essa situação do submarino, mas outras situações foram bem curiosas. Um outro caso de uma curiosidade assim estranhíssima é que você sabe que esse submarino ele estava indo visitar o que sobrou, né, do Titanic lá no fundo do mar. E o que é muito curioso e estranho e triste também é que eu já falei para vocês que esse submarino ele comporta só 5 pessoas. O piloto do submarino, um guia turístico e 3 turistas. Então, você só tem 3 pessoas ali que são turistas. Os outros 2 dos 5 possíveis são o piloto e esse guia turístico. Lembrando que, segundo as informações que foram passadas, o piloto ele controla esse submarino com um controle semelhante a um controle de videogame, né? Então é um negócio bem curioso aí. O que é estranho é que esse piloto do submarino, que está desaparecido até hoje, infelizmente, a sua esposa ela é descendente de uma das mais famosas famílias que estavam no Titanic. O nome da esposa do piloto é Wendy Rush e ela é tataraneta lá do magnata Isidor Straus e da sua esposa Aida, né? 2 das pessoas mais ricas que estavam ali nesse navio, né? Que a história é famosa e você conhece há muito tempo. E aí a pergunta que fica será que os Simpsons realmente previram? Você acredita que é possível essa ideia de programação preditiva? A gente não pode esquecer que eu já mostrei para vocês, não apenas em artigos que eu escrevi para a Gazeta do Povo. Inclusive, se você quiser assinar a Gazeta do Povo, clica aqui embaixo no link, tem um link aqui na descrição do vídeo. Eu mostrei tanto na Gazeta do Povo quanto no meu livro A Beira do Abismo que existe um escritório de ligação da CIA com Hollywood, com a indústria de entretenimento. E o responsável por esse escritório, esse agente da CIA, ele se aposentou e ele começou a falar sobre isso, né? E ele disse que ele já influenciou vários filmes como Missão Impossível, aquele seriado 24 Horas. Então, realmente, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, eles influenciam Hollywood em determinados filmes. Ele explica que, por exemplo, eles procuram um estúdio de Hollywood e dizem: se vocês fizerem um filme com essa temática, do jeito que a gente está sugerindo, a gente oferece para você todos os figurantes, todos os equipamentos bélicos, todas as aeronaves, a gente oferece isso tudo e tal. Então, para quem acha muito viagem na maionese, basta você lembrar que existe um cara chamado Chase Brandon, que ele era agente da CIA, foi agente de campo durante mais de 30 anos e ele, quando se aposentou, era responsável pelo Liaison Office, né, o escritório de ligação da CIA com a indústria do entretenimento, tendo ali influenciado a maneira como várias séries, filmes e programas de televisão passaram as suas mensagens para as pessoas. Então, fica aí. Se você quiser saber mais sobre isso,
Basta você adquirir o meu livro A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, onde a gente tem um artigo ali específico sobre programação preditiva, e também basta você também assinar a Gazeta do Povo, que você vai ter acesso a todas as minhas colunas. Inclusive, na semana passada eu escrevi uma coluna sobre o ChatGPT, ficou em primeiro lugar nas colunas mais lidas da Gazeta do Povo, que me deu assim, uma alegria muito grande, tá? Então é isso, pessoal. Forte abraço para vocês. Fique com Deus. Amém. Todas as coisas retém que é bom. Se você quiser estudar mais sobre essas questões bélicas aí, estratégicas, vem estudar comigo o Manual 2023, primeiro link aqui embaixo. E se você quiser adquirir o livro, segundo link aqui embaixo, você acessa o livro na minha livraria com descontão especial, tá bom? Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Examine todas as coisas retém que é bom. Valeu!